que nós vamos meditar nessa noite, ela se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Para aqueles que estão procurando na sua Bíblia, temos alguns profetas que são chamados na Bíblia de profetas maiores. Isso não tem a ver com a altura deles, mas tem a ver com o tanto que eles escreveram. Então os profetas maiores são aqueles que têm um livro maior na palavra de Deus. Então você vai perceber ali o livro de Isaías, logo depois já vem o livro de Jeremias, ok? Então Jeremias, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo, até o verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 até o verso de número 6. Faça a leitura da palavra. A palavra do Senhor nos revela o seguinte. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui a passagem bíblica que nós vamos meditar nessa noite. Você percebeu como terminou essa palavra que nós lemos? Assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó casa de Israel. Amém, queridos. Nós queremos nessa noite meditar através dessa palavra em algo que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração, algo que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de reforma, um tempo de reconstruir algumas realidades em nosso meio. Então nessa noite você vai ser ministrado pelo Senhor diante desse tema, o tema reforma, mas não uma mera reforma, precisa ser uma reforma extraordinária. Aleluia. Amém. Por quê, pastor? Porque esse é o ano do extraordinário. Amém? Nós estamos, nesse ano de 2018, vivendo o ano do extraordinário em nosso meio. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e através de nossas vidas. E isso tem se manifestado, esses frutos têm ficado cada vez mais claros, visíveis, de modo que até quem passa correndo percebe que algo está acontecendo em nosso meio. Isso está manifestado na nossa fachada, isso está manifestado naqueles que nós estamos recebendo, isso está manifestado naqueles que nós estamos enviando, isso está manifestado naqueles que nós estamos sustentando. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Mas nós, nesse exato momento, estamos vivendo um tempo de reconstrução. Estamos vivendo um tempo de reforma. Alguém aqui já fez reforma? Na sua casa? Já fez reforma? Fizeram reforma? Legal. Vou fazer uma pergunta para você. Você pode ser bem sincero comigo. Ficou boa a reforma? Ficou boa? A primeira pergunta é essa. Ficou boa a reforma? Vocês estão felizes com aquilo que foi o resultado final? Ficou boa a reforma. Que bom. Agora vem a pergunta que exige uma resposta sincera. Como foi viver essa reforma? Qual foi o seu sentimento no meio da reforma?
Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem aqui teve o privilégio de morar na casa que estava sendo reformada enquanto ela estava sendo reformada? A minha mão se levanta também. Eu também, o Luciano agora está vivendo esse momento, né, Luciano? Para quem não sabe, o Luciano é o nosso missionário aqui, enviado do Cavando Fontes, nosso meio. Ele está aqui e ele mora nesse lugar, então, de fato, de verdade, ele está vivendo uma grande reforma. E é uma extraordinária reforma, né, Luciano? Deixa eu fazer uma pergunta. Foi legal esses dias de reforma? Quando você estava lá, no meio da reforma, como que você lidou com isso tudo? Foi bom? Foi legal? Prazeroso? Você gostaria de continuar, né, nesse momento assim de reforma por mais tempo? E mais tempo? E mais tempo? Você gostaria de viver em reforma permanente, sem nunca ter o final dela? Você gostaria de ficar nessa reforma para o resto da sua vida, sim ou não? Ninguém aqui gostaria de ficar em reforma permanente. Reforma é um tempo na nossa história, você concorda comigo? Reforma é boa, é aquela que executa o planejamento inicial. Reforma boa é aquela que você tem um layout inicial, você tem um projeto inicial, você tem uma planta inicial, então ele é executado e fica exatamente ou melhor do que aquilo que você previu. Isso é reforma boa. Agora, eu imagino, e por isso eu fiz essa pergunta, que a grande maioria, talvez todos nós, não temos grande apetite, desejo, vontade de viver no meio dessa reforma. Por quê? Porque uma reforma tem algumas características que você pode perceber aqui. Você, quando está em reforma, você tem que conviver com algumas realidades que você não conviveria por uma opção do seu coração, mas você só convive em prol daquilo que vai acontecer. O segredo da boa reforma, para que você possa vivê-la, não está em você curtir simplesmente o processo, mas o segredo da reforma, para que ela seja bem sucedida, é você se apaixonar pelo final dela. É você estar todo o tempo visualizando, todo o tempo olhando para aquilo que vai ser o futuro. Projetos como esse que a gente está vivendo, reformas como essa, exigem de nós fé. Exige de nós fé. Porque você olha uma situação assim, e você não pode levar ela para um nível, para uma consideração maior do que de fato ela precisa ter. Porque você sabe que isso aqui não é permanente. O que você está vendo não vai ficar para sempre assim. E o que virá é muito melhor do que está agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso anima. Isso estimula, isso alegra. Agora, se você olhar para as circunstâncias que a reforma gera, para aquilo que a reforma traz, você estressa, você fica angustiado, às vezes até com raiva. Por quê? Porque dependendo do tamanho do projeto, dependendo do tamanho da reforma que você está passando, e muitas vezes ela é grande, exige muita coisa precisa acontecer para que essa reforma, de fato, chegue ao final. No caso aqui, tenta imaginar esse processo que nós temos vivido aqui ao longo dessas últimas 2 semanas, e viveremos ainda ao longo dessa próxima semana. Tenta imaginar quantos profissionais estão envolvidos. Quantos profissionais precisam investir tempo do seu trabalho aqui para poder ficar do jeito que a gente tem na mente, no coração. São muitos. Precisa de uma engenharia acústica, de alguém que tenha conhecimento acústico suficiente para poder dizer para nós o que fazer. Aí ele elabora então um projeto, nos passa um projeto, passa uma planta como essa, que mostra para a gente então um pouco daquilo que precisa acontecer, para no final gerar esse resultado tão esperado. Mas para isso acontecer tem o gesseiro, tem o pintor, tem o que vai lixar, inclusive o altar lá já está
pintado, mas para isso precisou passar massa, precisou lixar, precisou pintar, mas antes disso precisou ser colocada aquela placa acústica. Não é qualquer um que coloca essa placa acústica, precisa ser uma empresa que trabalha com acústica, não é qualquer um que coloca aquela manta em cima, é um trabalho delicado. Se uma criança pegar naquela manta e coçar os olhos, ela vai ficar com problema, como algumas crianças já fizeram isso quando nós estávamos aqui, e elas ficaram brincando aí na volta. Nós limpamos aqui, mas na volta não necessariamente conseguimos limpar tudo. E algumas crianças, sem saber, talvez imaginando que fosse um algodão qualquer, pegaram, ficaram tocando, e na brincadeira depois coçaram, e ficou desesperador. Por quê? Porque isso é lã de vidro. É como se esse vidro ficasse pinicando, cutucando. É algo chato, é algo ruim. Precisa de material específico para poder trabalhar com isso. Esse jateamento precisou de material específico. Se você viesse aqui e visse o que aconteceu, pudesse perceber o que aconteceu, os homens que trabalharam nesse jateamento estavam todos cheios de roupas, para poder não receber o impacto disso caindo no corpo deles. Tinha uma EPI suficiente para poder fazer isso. Precisava, senão eles vão ter alergia por muitos dias. Precisa mais do que? Precisa de eletricista para poder fazer esses rabichos aqui, ó, ficar nessas posições. Vão precisar de mais rabichos ainda. Alguém precisa executar isso. Precisa de pedreiros lá para poder fazer o altar novo que está sendo feito. Precisa de alguém que entenda do que está sendo feito. Alguém que alinhe bem. Alguém que faça os muros ali de forma certa. Precisa saber trabalhar com cimento, com areia, precisa saber trabalhar com terra, precisa saber como prepara uma massa. Isso tudo envolve muita técnica, e envolve muita gente, e envolve muito dinheiro, e envolve muito estresse, e envolve muitos possíveis problemas. E como nós não lidamos com máquinas, nós lidamos com pessoas, e nós estamos num ambiente que não para, envolve mais coisas, porque a mesma igreja que está em reforma, assim como o Luciano, nós também estamos no meio dela. Você está aqui, não porque o processo está acabado, mas você está no meio do processo. Então, pessoas tiveram que organizar, reorganizar, e organizar novamente. E aí sujou e limpou e organizou, e depois sujou de novo, limpou e organizou, e depois sujou de novo, limpou e organizou. E isso vai acontecer pelos próximos dias, até que a obra fique completa, e aí tudo volta ao normal, aleluia. Mas no meio disso tudo tem uma rede de casais, no meio disso tudo tem que colocar mesa, no meio disso tudo tem que colocar prato, no meio disso tudo gera estresse porque coloca o prato, não coloca o prato, pode ou não pode colocar, por que colocou, por que não colocou, tira o prato daqui, não fica, vou pintar, não vou pintar, eu vou lixar, não vou lixar, e você vai ter que administrar isso tudo. Você tem que administrar as expectativas, e você tem que entender os processos. Por quê? Porque se você avança algo além do que precisa, talvez um outro processo que precisava começar no meio já não começa. Porque aquele processo anterior, que foi além, acabou por matar o do outro. Vou dar um exemplo para você poder entender. Poderia ter terminado essa sanca, não terminou porque não estava acabado o cano. Não tinha sido passado ainda todos os cabos. Então, se não passa todos os cabos, não tem como você colocar essa sanca. E assim vai. Uma coisa precisa estar ligada à outra. E se um processo se estica mais do que precisa, compromete um outro que precisa ser feito. Então, requer de nós uma gestão de pessoas e de processos do modo mais maravilhoso possível. Porque diferente de uma obra que envolve uma ou duas pessoas, nós estamos numa obra que envolve 300 pessoas. Nós estamos numa obra que envolve muitas expectativas, muita gente trabalhando, e todos estão dando o seu melhor, mas precisam entender esse processo, dessa casa, dessa reforma que está acontecendo. Porque se não entendermos, ao invés de nos submetermos a esse processo, nós vamos gritar nesse processo, nós vamos espernear nesse processo, nós vamos brigar nesse processo. Em vez de nós entendermos, olhando para o fim, para compreender o meio, talvez nós paramos no meio e nos machucamos no meio. Você consegue entender o que eu estou falando?
Aí você pensa, meu Deus, mas é de Deus um projeto assim, pastor? É. Muito de Deus. Tem acontecido coisas lindas. Nós estamos mais próximos do que nunca. As cadeiras estão mais juntas, as fileiras estão mais aproximadas. Nós temos tido momentos mais íntimos, mais profundos, propiciados justamente por isso. Mas isso também gera mais atrito, gera a possibilidade de faíscas acontecerem no meio desse processo. Você consegue entender o que eu estou falando? Que uma reforma, ou uma recriação, uma reforma como essa, ela exige de nós uma compreensão e uma revelação para poder vivê-la. Caso contrário, ao invés de nos alegrarmos, nós nos entristeceremos. E o que isso tem a ver com o texto? Tem a ver porque esse texto ele fala de um lugar onde se refaz coisas. Esse texto que nós acabamos de ler fala de um lugar chamado de Casa do Oleiro. É o nome que dá a Bíblia ali. O Senhor resolveu chamar esse lugar de Casa do Oleiro. E ele fala algumas realidades, não apenas com a estrutura de um templo como esse, não, mas ele fala de realidades que nós precisamos compreender para a gente viver esses processos de Deus em nossa vida. Se nós não entendermos esse processo de Deus em nossa vida, nós desperdiçaremos as oportunidades do Senhor. Se nós não entendermos esse processo de Deus, nós colocaremos ao chão coisas lindas e preciosas que Deus quer fazer na nossa vida. Está comigo? Perceba bem, preste atenção nesse texto. Entenda cada palavra. Vamos fazer uma interpretação aqui de cada palavra ligada a esse tempo de uma reforma extraordinária que o Senhor chama o seu povo para viver. Perceba que a história aqui, ela começa, e é uma palavra profética, começa dizendo o seguinte, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Essa palavra do Senhor, ela veio para um profeta de Deus. Um profeta que foi levantado para falar em nome do Senhor. Essa palavra veio do Senhor para que ele pudesse destinar à casa de Israel, ou seja, ao povo de Deus. Essa palavra não tem a ver com aqueles que não são do Senhor, mas tem a ver com aqueles que são do Senhor. E ele fala o seguinte, a palavra diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, primeira coisa que fala ali, muito interessante, se você perceber no versículo 2, a primeira palavra é dispõe-te. Dispõe-te. Você consegue perceber essa palavra ali? Dispõe-te. A primeira coisa que a gente precisa entender é a real necessidade de viver uma reforma ou não. A primeira coisa que nós precisamos entender é a necessidade de termos na nossa vida uma reconstrução ou não. O que essas palavras significam? Reforma. O que essas duas letras no começo dessa palavra reforma significa? Reforma. Esse re significa voltar a, tornar a. Então, que significa voltar a, forma. É a explicação da palavra reforma. Simples, né? Então, se a palavra reforma é ministrada, significa que é possível que algo se perdeu. A forma original foi perdida. Quando nós mencionamos de reconstrução, não é a primeira inaugural construção, mas é uma outra construção que acontece depois. Acontece em algum momento, com vistas a quê? Para voltar à forma, essa é a ideia. Aqui o Senhor está falando com Israel, por quê? Porque Israel, o povo de Deus, havia se desviado. A história é essa. Israel se desviou do Senhor. No seu desvio, se entregou à idolatria.
Se entregou a falsos deuses. Ao se entregar para falsos deuses, abriram uma cratera, um abismo no seu coração. E começou a jorrar desse coração a mais triste podridão. O povo de Israel se tornou devasso, escravo dos seus prazeres. O povo de Israel fez todo tipo de atrocidade que você possa imaginar. Israel estava desviado da vontade de Deus. Saiu da vontade do Senhor. E aqui Deus chama então o profeta para mencionar algo que seria terapêutico, algo que seria restaurador. E ele fala o seguinte: olha, vai lá, profeta, e fala para Israel que eles devem ir para a casa do oleiro. Então a primeira coisa que eu entendo aqui dessa passagem é que nós precisamos, em algum momento da nossa vida, perceber se nós precisamos de uma reforma ou não. Por quê que a gente precisa perceber? Porque tem gente que está muito conformado com a sua vida, mesmo que ela não esteja na forma que Deus queira. E não tem como ter reforma em alguém que está conformado com a forma. Deu para entender? Deu, né? Não existe como haver uma reconstrução, uma reforma em alguém que está: eu estou bem assim, estou de boa, estou tranquilo, está favorável. Susse no mousse, de boa na lagoa, estou aí. Alguém que tem um pensamento de que está bom o suficiente é alguém que está levantando uma placa e dizendo: eu não preciso de reforma, a minha casa está boa, as minhas coisas estão bem, eu não preciso que nada venha e mexa na minha história, eu não preciso que ninguém bagunce a minha história. Às vezes algumas pessoas que fizeram a tentativa de uma reforma frustrada, que começou e não terminou, e depois tentou começar de novo e não terminou, e tentou mais uma vez e não terminou, elas criam como que uma casca, elas criam como que uma insensibilidade, e não apenas uma insensibilidade, mas elas criam um asco, elas não querem saber desse negócio, não toca, não mexe, não faça nada, tá bom assim. Alguém que passa e fala: puxa, mas tá feinho, tá caidinho, nem reboco tem, nem pintura tem, não tem nada, tá no cru. Alguém que passa e fala, beleza, mas a pessoa não está convencida disso. E até por medo de que alguém mexa novamente naquela estrutura, ela fala: não, deixa assim, deixa assim. Eu sei que você não é assim, mas você conhece pessoas que mesmo que elas tenham condições de fazer uma reforma, elas não vão fazer uma reforma porque elas estão conformadas com a forma que tem. Você conhece alguém assim? Ninguém conhece, eu conheço pessoas assim. Lá no Rio Grande do Sul tem pessoas assim. Aqui em São Paulo não tem pessoas assim. Lá no Paraná tinha pessoas assim. Aqui não tem pessoas assim. Aqui todo mundo gosta de reforma. Aqui todo mundo gosta de reconstrução. Mas eu conheci ao longo da minha vida pessoas que elas até chegam a pensar: seria interessante, quem sabe, uma reforma que pudesse melhorar alguma coisa. Mas quando alguém fala: vamos fazer? Não mexe nisso que fede. Não mexe nisso que... Não mexe nesse negócio. Não mexe, não, isso... Ai, é muito pó, é muito barulho, é muito vai e vem e entra e sai. Ai, deixa assim na minha humilde residência, deixa assim na minha história. Talvez alguém fale assim: pastor, qual que é o problema? Se a pessoa quer ser assim, deixa ela, pastor. Faz parte das liberdades individuais conquistadas no século 21. Se a pessoa quer ser assim, que seja. Quem que importa? Quem tem a ver com isso? A resposta que eu dou é: Deus tem a ver com isso. A questão não é quem passa e fala: preciso de reforma. A questão não é alguém que fala: está na hora de uma reforma. A questão é que Deus diz:
Eu quero reformar. Porque você já perdeu a minha forma há muito tempo. E eu quero reformar. E para isso eu vou te atrair para mim mesmo. Eu vou te atrair para minha casa. Para o meu lugar. Para o lugar onde eu faço. Não vai ser uma tapeada qualquer. Não vai ser uma jogada de reboco qualquer. Não, é obra minha. É obra feita pelas minhas mãos, diz o Senhor. E assim que Ele fala com o povo dele, Ele fala: eu vou atrair vocês para um lugar onde vocês vão ser quebrados na minha mão. E eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. E que coisa maravilhosa é ser quebrado nas mãos de Deus. Para aqueles que não gostam, a palavra quebrado é a mesma lógica para a palavra quebrantado. Porque alguma coisa que quebranta é a mesma realidade de alguma coisa que se quebra. É a mesma realidade. Talvez você pensasse: não, mas quebrado é complicado, parece coisa feia. Quebrantado é coisa espiritual. É a mesma realidade. Quem se quebranta, se quebra diante do Senhor. Quem se quebranta, fica aos cacos, desmanchado diante de um Deus que reconstrói a história, que refaz a história, que remodela a história. É isso que o Senhor está convidando o seu povo. Ele fala: olha, vocês precisam, primeira coisa é perceber isso. Porque se você não perceber aquilo que eu estou falando, você vai desperdiçar a oportunidade que eu estou te dando. E essa oportunidade vai gritar para você, e você talvez em nome de alguém que um dia falou que ia fazer uma reforma, mas não fez, ou alguém que falou: pode confiar em mim, eu vou fazer a reforma dos seus sonhos, e não fez, você fechou seu coração, mas agora não é um homem que fala com você, é Deus que fala com você. Ele fala: agora sou eu que vou fazer a reforma, diz o Senhor. E que coisa boa, porque se fosse um homem, né, a gente conhece homens aí pela volta, não homens no sentido do sexo masculino, do gênero masculino, mas homens no sentido da raça humana. E a Bíblia fala: olha, maldito é o homem, digno de não confiarmos, porque a falha, a imperfeição habita no coração do homem, de modo que ele promete algumas coisas e não cumpre. Isso gera frustração, mas o Senhor fala: eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu não sou como o homem que mente, nem como o filho do homem que promete e volta atrás daquilo que prometeu. Mas eu sou um Deus cujo caráter é fiel. Aquilo que eu prometo, eu cumpro, diz o Senhor. Isso é maravilhoso. Aí ele fala o que para o profeta? Ele fala: olha aqui, profeta, dispõe-te. Dispõe-te. Essa palavra dispõe-te, ela fala de um posicionamento, uma atitude, uma disposição de sair da mesmice, de sair da paralisia. É um levanta, é a mesma lógica. Dispõe-te e levanta, porque eu tenho algo novo a te mostrar. Eu tenho algo novo a ministrar na sua vida. Dispõe-te. Por que eu estou dando uma ênfase nesse texto, e mais especificamente nessa palavra aí, dispõe-te? Porque uma das coisas que eu mais percebo na nossa geração é que a nossa geração perde oportunidades de se dispor em Deus, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. De fato e de verdade aproveitar a oportunidade quando Deus fala e falar: ok, estou aqui, estou facinho para ti, sem oposição, sem barreiras, sem reservas. Se é o Senhor que está me chamando, se a palavra do Senhor veio a mim, então eu quero aquilo que Deus tem para mim. A disposição do seu coração determinará o quanto de Deus você vai viver. A indisposição do seu coração determinará o quanto de Deus você não vai ter. Existe um poder nessa disposição. Deus não vai abusar de ninguém. Deus não vai pegar você e: vem aqui, cara, vem pra cá. Não. Deus, ele dá um comando que exige uma obediência, que exige uma atitude concreta, não apenas um pensamento bom, mas uma ação concreta. E ele fala: dispõe-te.
Entenda essa palavra de Deus para a sua direção. Dispõe-te. Ouça você também, Deus falar com você. Dispõe-te e levanta-te. Ele segue o texto, ele fala o seguinte, ó. Dispõe-te e faz o quê? E, diga para mim que está na sua Bíblia aí. Dispõe-te e... Uau! Gosto mais dessa palavra aqui do que a outra que fala em algumas versões e vai. Porque a palavra no original, yarad, significa desce. Não é simplesmente dispõe-te e vai. Não, é um dispõe-te e desce. Vai para baixo. Se coloca no lugar lá embaixo. Se prostra. A palavra aqui, yarad, do original, no hebraico é essa. Significa se jogar ao chão, se colocar embaixo, enfiado para baixo, tomado para baixo, prostrado para baixo. É isso que significa essa palavra no original. Por que eu estou falando no original? Para você entender que algumas Bíblias traduzem vai. Vai eu posso ficar assim, olhando para cima. Vai eu posso ficar do alto da minha presunção, da minha vaidade, do meu orgulho. Não, mas tem um dispõe-te e desce. Desce. O desce, na tradução daquilo que a gente está cantando nessa noite é: em menos de mim. Isso é o desce. Não é apenas eu quero mais de Deus, mas para que esse mais de Deus se manifeste, eu preciso entender que algo na minha vida precisa ser lançado ao chão. Algo precisa se colocar nessa posição lá embaixo, aonde o Senhor fala e desce, desce. Isso fala do que, pastor? Isso fala de humildade. Isso fala de humildade. Você sabe que a palavra de Deus nos fala que Deus, Ele é um Deus gracioso, misericordioso, benevolente, bondoso, amável. É um Deus compassivo. É um Deus que é extremamente misericordioso, ou seja, Ele não dá aquilo que a gente merece. Ele é um Deus gracioso, ou seja, Ele dá presentes a toda hora para nós. Mas a Bíblia é muito clara que Deus resiste a uma coisa. Mais especificamente, Deus resiste a um tipo de pessoa, que a palavra chama de orgulhoso, soberbo. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. E humildade é um dos temas da fé mais interessantes, porque você pode saber falar dela muito bem, e não necessariamente praticá-la tão bem. A humildade é uma virtude que ela sempre nos coloca numa grande pegadinha. Porque se eu chego para o Fernando e falo: Fernando, cara, você é um homem de Deus demais, demais. Eu fico impressionado com você, Fernando. Você é muito humilde. Acabei de lançar ele numa grande enrascada. Porque se eu falasse que ele fosse ungido, é verdade. Que ele é amável, é verdade. Que ele é bom, é verdade. Mas quando eu falo, você é humilde, se ele falar, é verdade. Acabou de comprometer tudo, pelo simples fato de falar, eu alcancei. Não existe alguém mais humilde do que eu. Eu sou humilde. E vou escrever um livro. Como ser humilde, tanto quanto eu. Os 12 homens mais humildes dessa terra. E como eles alcançaram a humildade, descobrindo ela através de mim. Por quê? Porque o pastor Wesley falou que eu sou humilde. Você percebe que é uma cilada nessa palavra? Jesus tem direito de falar a ela. Ele fala assim: eu sou humilde de coração, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas se eu falo um negócio desse, é um problema. É um problema sério. Por quê? Porque falar é perigoso, pastor? Não, porque a minha fala precisa estar alinhada com a minha postura. E eu vou ser testado
todo o tempo nisso. Essa minha humildade, ela vai ser testada. Humildade está ligada a humus, que está ligada à terra, que está ligada a se prostrar. A palavra humildade só tem a ver para aqueles que vêm por baixo. A palavra humildade só faz sentido para aqueles que não vêm por cima. E o mais louco disso tudo é que Jesus parece-me ter uma fascinação daqueles que vêm com humildade. Ele ama esse povo. Não importa de onde vieram, como vieram e o que tem. Mas se eles vão até Ele em humildade, arrebatam o coração do nosso amado Jesus. Arrebatam. A pessoa pode não ter nem nome conhecido, uma reputação terrível, mas se ela vem por baixo, ele fala: parou! Aqui está a adoração verdadeira. Aí ele fala para o Simão: Simão, cheguei na tua casa, você nem ósculo me deu, não me deu um beijo no rosto, não colocou óleo na minha cabeça como é costume dos judeus, não lavou os meus pés porque vim da caminhada, nada fez isso. Mas essa mulher, que vocês nem nome dela sabem, mas só chamam ela de mulher pecadora, ela entrou aqui e está prostrada aos meus pés, beijando os meus pés, está colocando lágrimas, chorando os meus pés, e enxugando com seus próprios cabelos os meus pés. Você consegue entender um Jesus que para tudo para poder dizer: isso aqui é o que eu mais quero, é isso aqui que é o caminho de cura, restauração, libertação, enchimento de poder, consumação de fato de ministério, vivência de chamado. Está tudo em função de humildade. Humildade. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que tem uma passagem da Bíblia, está em 1 Pedro, está em Tiago, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, é isso? É isso. Então pode ser que a mão invisível de Deus está me resistindo em algumas áreas da minha vida. É isso que eu entendi. Eu entendi errado. Você entendeu corretamente, querido. Meu Deus, que entendimento maravilhoso. Então está querendo dizer que talvez algumas coisas que eu tanto quero e não acontecem na minha vida, pode não ser o cão, aquele mundo, Satanás, mas pode ser Deus poderoso, que está com a mão no meu peito falando: daqui você não passa, e daqui você não sai. Meu Deus, mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Só que não há como conhecer a graça, o favor, a misericórdia, a benevolência de um Deus como o nosso, sem se rebaixar, se humilhar, se submeter. Por quê? Porque qualquer outra postura é como idolatria para ele. Não entendi nada agora, pastor. Eu achei que idolatria era: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós na hora da nossa morte, amém? E agora você vem me dizer que idolatria pode ser uma postura do coração? E detalhe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, a gente dá numa rajada de língua estranha, e num grito de sai, em nome de Jesus, ela sai, faz assim. Saia branca, saia preta, saia azul, sai tudo. Essa sai fácil. O tranca-rua, a pomba-gira, o Zé Pilintra, o Zé Pequeno, tudo sai junto. Sai tudo junto. Sai tudo junto, amarrado, vai tudo um atrás do outro. Tranquilo e calmo. Esse não é o problema para o Senhor. Então qual que é o grande problema que atrapalha a vida das pessoas, pastor? Se não são os demônios. O que mais pode ser idolatria sem ser os ídolos em poste ídolo, em escultura? Existe a possibilidade de ter um outro ídolo que impede as pessoas de viver a vontade de Deus? Sim, existe. E se chama ego. E esse ídolo, rapaz, esse não respeita a religião. Ele não fechou acordo com ninguém. Esse ídolo não falou assim: não, eu vou estar só com os do candomblé. Não, eu só vou me manifestar lá no centro espírita, kardecista. Não, ele não fechou acordo com a igreja católica. Ele pode operar até no grande crente, homem de Deus. Aleluia.
Mas o que, pastor? Que pode fazer xarabadá, badabadaiá, e resistir quando Deus fala. A grande questão é essa. Resistir a Deus faz com que Deus resista ao homem. Quando eu resisto ao que Deus quer fazer na minha vida, Deus coloca a mão no meu peito, ou no seu peito, e fala: daqui você não passa, daqui você não sai. Pode orar, pode ir para o monte, pode fazer campanha, pode aumentar o número de vezes que vai na célula, no culto, pode fazer mais discipulados, pode ligar de manhã, tarde, noite, madrugada para o discipulador, pode fazer tudo, daqui você não sai. Por quê? Porque você não se abaixa, você não desce. E eu estou falando: desça a casa do oleiro, diz o Senhor. Você consegue entender? Mas pastor, eu estou debaixo de discipulado, aleluia, glória a Deus. Mas desça para a casa do oleiro. Pastor, eu estou debaixo dessa cobertura, essa igreja é bênção, pastor. Eu estou debaixo da bênção, em nome de Jesus. Mas desça a casa do oleiro. Pastor, eu frequento célula, sou até líder de célula agora, pastor. Eu estou na bênção, agora vai, né? Desça a casa do oleiro. Pastor, o Senhor também tem que descer a casa do oleiro. Eu desço a casa do oleiro também. Tem que ser o primeiro, inclusive. Funciona assim, pastor? Sim. Porque é lá que as coisas extraordinárias acontecem. É lá nesse lugar. Nesse lugar que não necessariamente tem uma cobertura com acústica de ultra, mega power, high. Não. É um lugar que pode ser tão simples quanto aquilo que na sua vida existe. Mas é um lugar onde você precisa responder quando Deus fala. E precisa responder para ontem. Já passou o tempo. Não precisa ficar esperando uma melhor oportunidade. Você não precisa esperar o melhor pregador, o mega conferencista da geração do século 21, não. Você precisa parar de resistir a um Deus que fala com você: desça, porque eu vou pegar com a minha mão a sua história e eu vou quebrar ela. Eita, essa é a hora que você tem que falar aleluia. Mas vou de novo, vamos lá, calma. Eu sei que é difícil, eu sei, vou te dar uma oportunidade. Deus então está te chamando para pegar com a mãozona dele, você, e fazer assim. Ai, Deus de glória. Não tem como falar, ai, só sair fora, só se for, ai, aleluia, mas aleluia assim, tipo, aleluia, não dá. É muito para mim, pastor, eu não quero sofrer. Eu gosto das campanhas assim, tipo, pare de sofrer. Aí você me fala que vai pegar uma mão invisível, grande, poderosa, vai pegar e fazer... Vai. Porque só tem um modo de experimentar as coisas extraordinárias de Deus, se chama quebrantamento. Quem não se quebranta, não experimenta. O olho seco, não experimenta. Só o olho molhado. Só o que chora e é consolado por Senhor. Só o que chora na presença de Deus poderá receber dele a resposta que só ele pode dar. Só. Ah, pastor, mas eu, do alto da minha reputação, não choro mais não. Chorar é coisa para criança, é coisa para mulherzinha, é coisa para gente meio estranha, assim. Pastor, chorar? Chorar? Querido, você vai no hospital, tem gente chorando de dor que falou que nunca choraria. Tem gente que recebe um golpe da vida, uma informação que desgraça a história e chora. Tem gente que perde o emprego e chora. Tem gente que perde a namorada e chora. Tem gente que bate o carro e chora. Chora. Escondido, mas chora. Por que não na casa do oleiro? Me diga, por que não na casa do oleiro? Se o ser humano chora em várias situações que a vida propicia, proporciona, gera, por que não chorar? Por que não quebrantar? Pastor, chorar é igual quebrantar?
É uma dúvida que todos os teólogos de plantão sempre fazem a pergunta: quebrantamento é igual a choradeira, pastor? Porque se for, eu não quero. Eu não sei explicar nos mínimos detalhes isso, mas eu sei uma coisa: quando Deus me toca com força, eu choro. E faço au au ainda no final. Choro mesmo. Não tem como não chorar diante de um Deus que nos quebra. E quando nos quebra, Ele gera uma multidão de sentimentos enquanto faz isso. Eu choro com alegria por um lado, e por uma tristeza por ver a realidade da carne ainda em mim. Eu choro pela revelação da glória de Deus, e choro enquanto também vejo a minha própria desgraça. Eu choro por perceber aquilo que eu sou no Senhor, e eu choro por perceber que essa carne nojenta que habita em mim, ela não melhora porque eu sou pastor, ela não melhora porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu me entrego mais a Deus, ela não presta, e por isso eu choro. No céu não se chora mais, lá toda lágrima será enxugada, lá vai ter uma taça que tem todas as lágrimas dos santos. Aí fala de outra realidade. Sabe o lugar de chorar? E aqui não é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Aqui é o lugar que o filho chora e o pai vê. Aqui vê. Que lugar é esse, pastor? É a casa do oleiro. É o lugar onde ele fala para você: desce. Desce e se posiciona nesse lugar onde eu vou refazer a sua história, onde eu vou reconstruir a sua história, onde eu vou reformar, dar novamente a forma original. Que forma original é essa, pastor? Que forma original é essa? Tem um tema que na minha mente eu sempre fico... eu tenho uma revelação em Deus, queria ter mais a respeito disso. Sempre que eu estou orando em línguas, sabe que o Espírito Santo testifica no meu espírito que aquilo que eu não consigo entender em português é exatamente o plano original que Ele está falando através da minha boca, pelos comandos do Espírito, para que fique impregnado mais uma vez dentro de mim aquilo que eu nasci para ser em Deus. Desculpa a frase grande, mas precisei falar toda ela assim. Não entendi nada que você falou dessa frase grande, pastor. Repita, porque agora eu vou prestar atenção. Tá bom. Quando você ora no Espírito, o apóstolo Paulo fala que é importante orar no Espírito, orar é importante no Espírito, orar no Espírito é muito importante, falar em línguas, ele fala mais que todos, é importante porque aquele que fala em línguas ora de fato. Mas a grande pergunta que fica quando você não tem a interpretação de línguas para poder dar uma mensagem para os outros é: o que você está orando quando você está falando rei, coroboche, catalabanarasuri, keteremanai? Que é isso, pastor? Sabe a convicção que eu tenho pela palavra? É que é uma linguagem de computador, né? Ela é codificada e decodificada só em Deus. Nem Satanás entende esse trem. E ele fica confuso mesmo. É por isso que a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Mesmo que não saiba o que está orando, deve praticar. Então só me diz, pastor, eu não preciso entender tudo, mas me diz, o que eu estou orando? Eu vou dizer para você. Revelação wesleyana agora, tá? Você está orando aquilo que a Bíblia vai chamar de o plano perfeito de Deus para você. É por isso que em Marcos capítulo 16, versículo 16, ele fala que estes sinais acompanhariam aqueles que creem, e é para todos. Em meu nome falarão em novas línguas. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala de um dom chamado variedade de línguas. Mas em 1 Coríntios 14, ele fala que esse dom, quando ele se manifesta para o corpo, é bênção para o corpo e tem a ver com ministério. Mas quando no quarto, na minha vida íntima com Deus, não tem nada a ver com o ministério dos outros. Eu estou orando algo que tem a ver comigo e que me edifica, diz o Senhor. O que eu oro? O plano perfeito. Qual é o plano perfeito? É o projeto original. Deus está me realinhando novamente quando eu faço isso. Então, para aí, pastor.
Agora eu acho que eu entendi esse negócio de desviar. Significa que Deus tem um caminho pré-estipulado, pré-determinado para todo ser humano, sim. A Bíblia fala que quando Cauã não era esse lindo menino aqui, ele era apenas a união do sêmen do pai dele com o óvulo da mãe dele. Quando ele se tornou uma célula ovo no ventre da Daiane, Deus já sabia todos os dias dele. Você consegue entender um negócio desse? Todos os dias do Cauã já estão pré-determinados em Deus, cientes diante do Senhor. Nada, absolutamente nada da vida do Cauã é oculto aos olhos de Deus. Aí nós dizemos, existe um plano especial, perfeito e único para uma só pessoa dentre 7 bilhões e meio de pessoas da terra que tem, que é para esse rapazinho aqui. Você consegue entender que glorioso? Ah, mas a Aline é gêmea com o Alan, e aí como é que faz? Existe uma diferenciação no plano de Deus específico para ela, que não tem a ver com aquilo que tem para ele. Ah, mas quando é univitelino, aí muda. Não tem. Deus tem um plano específico, individual, intransferível para cada ser humano. Isso não é maravilhoso? Eu acho isso maravilhoso e fantástico. O que cabe a mim? O que cabe a mim, se eu sei que tem um plano perfeito para a minha vida? Seguir esse plano. E quando eu me desvio desse plano, o que eu devo fazer? Voltar à forma original. Voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Pastor, o que Deus está fazendo nessa noite por meio dessa palavra? Deus está chamando homens e mulheres para voltar para a forma original. Voltar para o plano perfeito de Deus. Aquilo que Deus sonhou para você. Aquilo que Deus pensou para você. Aquilo que está na mente de Cristo. Aquilo que está na mente de Deus. Aquilo que está no coração do Senhor. Aquilo que Ele sabe muito bem que Ele tem para a sua vida. E detalhe, é incomparável. É intransferível. É maravilhoso. E deixa eu falar uma coisinha só para você. Não importa quão longe você foi. Não importa a gravidade dos equívocos que você causou para a sua história. Esse plano não foi rasgado. O plano continua. Deus continua com esse plano. Se tem alguém que tem fé, sabe quem é? Deus. A fé que nós temos é a fé que primeiramente está plena no coração do próprio Deus. Deus não age na vida do Wesley segundo a resposta que o Wesley dá para ele. Deus age na vida do Wesley segundo o plano que ele mesmo criou para o Wesley. Por isso que Deus nunca terá capacidade de se decepcionar comigo. Meu Deus do céu, se decepcionou comigo, está babo comigo agora, não vai fazer mais nada na minha vida. Não. Ele continua todo dia, toda hora, todo instante, a cada segundo, a cada momento, investindo na sua vida para cumprir o seu plano perfeito, para executar o seu projeto perfeito. Isso não é maravilhoso? Mas o que isso tem a ver com a casa do oleiro? É lá na casa do oleiro que isso volta a acontecer. A casa do oleiro é um lugar muito bem-vindo para todos aqueles que, ao se olhar no espelho da vida, percebem que estão deformados. Que a sua forma original já não é mais a mesma. Que as suas atitudes, reações diante de Deus já não são mais as mesmas. Esse é o lugar que Deus tem um convite especial para você entrar. Sempre que Ele mesmo revela para você que você se desviou. E o desvio sempre acontece porque um ídolo entrou. Ai, pastor, me fala qual é o nome. Olha no espelho e você vai saber o nome desse ídolo. E fala no espelho: sai em nome de Jesus daí. Cuidado, pode quebrar o espelho na hora, hein? Por que, pastor? Os outros já saíram? Não, pode ser que tenha algum outro ainda. Aí a gente conversa, a gente ora. Estamos aí para isso. Estamos juntos, hashtag TMJ. Mas tem um que é mais complicado. Ele é encardido esse aí. Ele é difícil. Ele resiste. Porque
porque ele banca crente, ele é meio evangélico demais. Ele fala, aleluia, glória a Deus, pastor. Ô Senhor, fala Senhor, que teu servo ouve. Faz todas as reações que ele fala, tá bem, não tem problema. Mas no dia a dia, continua lá, no alto, no pedestal, e não desce, não desce. Por isso a palavra do Senhor é, desce. A casa do oleiro. Pastor, tem pregação mais ainda? Tem. É que Deus está falando um monte de coisa que aí eu tenho que falar, né? Aleluia. Você viu como é que... Estou terminando, irmãos. Tenha calma comigo. Dispõe-te, desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Que coisa maravilhosa esse negócio aqui. Deus está falando o seguinte, olha, o que conserta a sua história são as minhas palavras. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é esse aqui. Tem um trem lá que diz assim, no que você está pensando? Aí eu clico lá. Aí tem sentimento, atividade, figurinha. Olha que coisa. Tem um monte de opções aqui. Dá para fazer um monte de coisa aqui. Qual que é o problema da nossa geração? A cara já diz tudo. Não precisa nem já sabe o que eu estou digitando aqui. E aí, coloca e fica toda hora vendo quem que vai dar um... Like aí alguém? Laica! Do verbo laicar. A gente mede o amor até por Facebook atualmente, por curtida. Tem gente que não abre o coração para discipulador, mas abre no Facebook para 3.500 pessoas. Como é que faz um negócio desse? Como é que trabalha um trem assim? Como é que cura alguma coisa no mundo assim? O mundo virtual vai curar alguém? Tem como a mão pegar o barro através do Facebook? O que as pessoas vão dizer para você quando você falar isso? Eu te entendo. Eu te entendo. É verdade. Estamos na mesma... Estamos na mesma. O mundo desgraçado esse mesmo. É verdade, ninguém vale nada. Está tudo ruim. A crise está terrível. O problema não vai passar mesmo. Eu te entendo, eu também tive a mesma situação. Não, eu estou na mesma vibe aí. Estou na mesma situação, eu te entendo. Isso muda a vida de alguém? Não muda. Qual é a palavra do Senhor? Desce, para quê? Para ouvir a minha palavra. São as minhas palavras que mais importam. Não são dos seguidores da sua vida. Não são os que tweetam. Não são os que curtem. Os que likam, dislikam. O que vale sobre a sua história é ouvir a palavra do Senhor. É essa que importa. Não resista à voz de Deus. Do Deus que fala para você, que ama você, quer cuidar de você, que quer atrair você para Ele, e quer curar você nele. É esse Deus que te convida. Então, pelo amor de Jesus Cristo, para de apostar no Facebook para tratar alguma coisa que só o Senhor pode tratar. Para de apostar em Instagram, qualquer outra rede social, para tratar alguma coisa que só o Senhor pode tratar. Sua vida é muito preciosa. Não quebrante a sua vida na mão do povo. Quebrante sua vida nas mãos de Deus. Quebre-se diante daquele que pode reconstruir você. Não quebre-se diante de pessoas que vão olhar e falar, coitado. Eles vão ter pena de você. Deus não lida com pena. Deus lida com misericórdia. Misericórdia transforma. Pena olha e fala, que dó, né? Que coitado. Ai, coitado, gente. Ai, coitado. Coitado.
Ai, coitado. Coisa desgraçada e alguém fala para mim, coitado, né? Ai. Coitado não muda o mundo de ninguém. Coitado olha pelo vidro. O coitado olha pela tela do computador. O coitado olha pelo outro lado do smartphone. O coitado não paga preço por você. O coitadismo não faz nada na sua história. Nada. Por isso Deus fala na geração do século 21. Vem para mim. É comigo o negócio. Sou eu que estou colocando a mão no teu peito. Então para que você vai na mão dos outros para resolver? Vem na minha. É a minha mão que está travando. Não é a de ninguém. Então é comigo o negócio. E essa mão está te atraindo para poder amassar o barro. Sabe como é que faz o oleiro? Se um dia você tiver a oportunidade de ir numa olaria, as olarias mudaram, obviamente. Elas estão muito industrializadas. Mas quando era mais artesanal o processo, primeiro ele pegava o barro, trazia até essa casa do oleiro, e aí tinha rodas. Essas rodas, elas eram movimentadas antes pelo movimento da perna do oleiro. Hoje não mais, hoje tem um motor que faz isso. Mudou um pouquinho. Hoje o oleiro só dá forma embaixo. Antes o oleiro precisava imprimir força embaixo e as suas mãos em cima. Mudou bastante. Mas o que ele faz? Antes ele precisa tratar o barro. Como é o tratamento? Ele tem que pegar o barro e bater o barro. Para que ele bate o barro? Bate o barro para poder tirar as impurezas, para tirar os pedriscos, as pedras, aquilo que não tem a ver com a forma que ele quer dar. E outra, ele tem que amassar o barro, para quê? Para tirar as bolhas. Essas bolhas se formam quando não foi amassado o suficiente. E essas bolhas vão impedir a forma que ele quer dar no futuro. Então, ele tem que fazer um processo de quebrantar esse barro. E o Senhor fala, vós sois o barro, eu sou o oleiro. Vós sois o barro, eu sou o oleiro, diz o Senhor. Veja só. Ixi, está no Facebook, deixa eu sair. Aleluia. Ele falou isso e o profeta menciona, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Olha as rodas aí, gente. O que isso significa? Olha que coisa maravilhosa. Você percebe que ele vai ao Senhor, e o que ele descobre? Ele descobre que tem um Senhor que trabalha. Como é bom saber que nós temos um Deus que trabalha. Acho que é por isso que ele não gosta de vagabundo. É por isso que ele não gosta de pessoa que não quer fazer nada. Até para chamar alguém para fazer alguma coisa, ele chamou gente que estava fazendo outra coisa. Você já percebeu isso? O cara está fazendo qualquer outra coisa e fala, ei! Aí o que está acontecendo? Cadê? Aí ele fala, eu vou ter uma obra para a sua vida. Não tem um chamado assim, estava ele na rede tomando um coco, num canudo, e de repente o Senhor veio, e numa teofania, teve um momento de glória, tudo iluminou e falou assim, ô vagabundo, eis que eu tenho uma obra para a sua vida. Não é assim. Deus sempre fala com gente que está fazendo alguma coisa. Então se você está fazendo alguma coisa, continua fazendo. Mas se for errado, calma que Deus vai endireitar e vai trazer você para a casa do oleiro. Mas Deus fala com gente que está fazendo alguma coisa. E aqui que ele está, por que isso tem a ver com essa história? Porque Deus está fazendo algo. Ele não chega lá e de repente o oleiro, você está aí, eu estava agora mesmo começando a fazer algo. Não, ele já está fazendo algo. Você confia num Deus que está trabalhando. Ele trabalha por quem? A Bíblia fala que ele trabalha por aqueles que nele esperam. O que ele faz, pastor? Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Dia e noite, ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Dia e noite, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem um Deus que quando você dorme, continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Ele não para de trabalhar. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Saber isso muda o quê? Deus não trabalha só para os japoneses, chineses, paraguaios, uruguaios, mas ele trabalha por você também. Todo dia, toda hora, cada instante, ele está trabalhando por aqueles que nele esperam.
Olha a diferença do negócio aqui. De um lado você tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas na terra, aqui, desse outro lado da casa, na parte da rua, nós temos um tanto de gente que continua trabalhando e fazendo um tanto de coisa e tendo um tanto de batalha e briga para poder conquistar algumas coisas, sendo que temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ah, pastor, então, não entendi. Uma hora você fala que é para trabalhar, ou parece que dá a entender que não é para trabalhar, agora eu já não entendi mais nada. O que eu quero dizer para você é que existe um trabalho, que é o que Deus sempre leva em consideração, que é esse trabalho de esperar nele. Dá trabalho esperar em Deus, não é, Leandro? Dá trabalho esperar em Deus. Dá trabalho esperar em Deus. Dá trabalho. Dá trabalho, cara. Você passa às vezes algum tempo na expectativa do milagre. Depois quando vem, todo mundo se alegra, todo mundo fala, que lindo. Aí é bonito de ver. Difícil é aguentar o tranco da espera. Deus precisa mostrar para você Ele trabalhando. Sabe esse negócio? Que você vai numa fábrica e vai ver aqui, você vai ver como que faz a coisa. Entra aqui, você vai ver como que produz. Em algum momento, Deus precisa nos mostrar o trabalho que Ele tem em nós, para nós, por nós. Que isso muda na nossa vida? É maravilhoso, querido. Você saber que você tem um Deus que podia fazer tanta outra coisa, mas Ele trabalha por mim, pelo Fabrício, pelo Léo. Isso é sobrenatural, Silvinho. Você tem um Deus que trabalha por você. Que coisa maravilhosa. Você consegue entender? Essa passagem para mim é linda. E o cara chega lá, o profeta vai, e ele vê o que? O oleiro, quem é o oleiro? É Deus. E ele fala, e ele estava trabalhando. Qual é o trabalho de Deus? Ele trabalha na Nasdaq, na Ibovespa. Ele está preocupado com dólar, com real, com euro? Não. Ele está trabalhando todo dia, toda hora, cada instante, cada segundo, cada minuto na sua vida. Na sua vida. Para fazer o que, pastor? O que ele está fazendo, pastor? Que eu ainda não entendi o que Deus está fazendo. Porque às vezes eu acho que ele não está fazendo nada, pastor. Às vezes me dá a impressão que ele não está fazendo nada, pastor. Fala mais alto para que eu entenda lá no íntimo. Porque às vezes parece que ele está surdo. O que ele está fazendo, pastor? Parece que às vezes ele se preocupa com todo mundo, menos comigo. O que ele está fazendo, pastor? O que ele está fazendo? Fala para ele me mostrar. Ele está mostrando para você. Ele está fazendo o projeto dele acontecer na sua vida. Mesmo quando você é infiel, ele permanece sendo fiel. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Meu Deus, essa pregação acho que vai ter que dar uma segunda parte nela. Mas vamos lá. Aleluia. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Versículo 4 diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ah, como é bom se estragar na mão de Deus. Tem gente que faz uma escolha de se estragar no mundo. Fala, pastor, eu não estou bem, eu vou dar um tempo, vou lá e volto. Mas, de boa, pastor, ó, toca aqui. Não, mas eu volto, pastor. Não volta não. Se o Senhor não trouxer você, não volta não. E lá vão ter vários inimigos que vão se juntar para mantê-lo naquele lugar. É bom se estragar aqui dentro, na casa do oleiro. Ai, pastor, mas esse negócio dá um desgaste. A gente fica pensando na nossa reputação, na nossa história. Ai, a nossa imagem diante dos irmãos. Ai, pastor, o que os outros vão pensar de mim, os meus liderados, os meus líderes, o Senhor mesmo. Ai, eu acho que é melhor sair. Não! Não faça isso. Bom é se estragar nas mãos de Deus. Ah, mas e os outros, pastor? Os outros, irmão. Que Deus pegue eles também. E eu aí para os outros, irmão.
estou preocupado e interessado naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se os outros vão botar informação no Facebook, problema é dos outros. Deixa Deus botar a mão no peito deles e aí tudo muda. Eles vão ter que entrar para a casa do oleiro também. Fique em paz. Fique em paz. Não se preocupe com isso não. Não dá bola para isso não. Bota a sua mão e fala: quebra, pai. Quebra, porque o Senhor sabe como fazer de novo. Foi o Senhor que fez a primeira vez. Eu me desviei, fiquei todo torto, arrebentado, estou aqui. Quebra, porque se não for aqui, quem vai poder fazer? Quem vai poder reconstruir isso? Ai, Deus de glória. Desculpa, foi só um extravasar da minha alma. É que eu sou o primeiro a ser tocado nesse negócio. Eu tenho que dar um brado assim só para aliviar um pouquinho. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Na mão de quem? Na mão do oleiro. Quem tornou? Ele tornou a fazer dele, oh my God, outro vaso. Outro vaso. Agora não entendi mais nada, pastor. Eu achei que era só voltar à forma aquela que eu imaginei no começo. Quer dizer que é uma outra coisa. Na perspectiva do vaso é com certeza uma outra coisa. Na perspectiva de Deus, é o plano que Ele nunca mudou a seu respeito. Mas na perspectiva de quem passa e olha o vaso, fala: esse vaso é outro. Peraí, esse vaso era aquele que... Não. E esse vaso é aquele que... Era aquele vaso... Tem muitos vasos, né, irmão? Eu sei disso. Esse vaso agora não era de inglória antes, não era de desgraça antes, não era de maldição antes. Agora é esse vaso, sim, querido. Na perspectiva de quem está olhando a casa do oleiro trabalhando, é outro vaso. Mas você sabe que na verdade são aqueles elementos que foram quebrados na mão do oleiro. Você sabe que os elementos é da mesma realidade. Só que na perspectiva do Senhor, para nós é novo. É novo. É tão novo, que é tão forte, é tão poderoso, que ele não tem nem comparação com o velho. Ai, que bom. Deixa eu falar de novo isso aí. Isso foi importante falar, para terminar o culto assim. Glória a Deus. Essa é a hora que você dá glória a Deus. Quando o pastor fala assim, para terminar o culto assim. Glória a Deus. É tão novo, que não tem como você ficar... mas ela é novo. É novo, resistente, forte, belo, moldado não pelas mãos do homem, mas moldado pelas mãos de Deus. Tem o toque da digital do oleiro nele. Não é o toque da mão do homem que tentou acariciar, que tentou alisar, que tentou confortar, que tentou consolar. Não, tem as digitais dos céus, tem as digitais do próprio Deus. Não é uma historinha de humanos, é uma história celestial, que envolve o projeto do coração de Deus, mas que só aconteceu porque alguém se dispôs, se levantou, foi até a casa do oleiro, desceu na casa do oleiro, se quebrantou nas mãos do oleiro e permitiu que o Senhor pudesse reconstruir nas mãos do oleiro e fazer um vaso novo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?